E o Mister Renato Paiva, amado pela torcida do Bahia, só que não, mas calma aí. No início da temporada, quando o Bahia anunciou Renato Paiva como novo técnico do Bahia, uma parte significativa da torcida do Bahia e dos portais de notícias ali, perfil do Instagram e Twitter. Olha aí que grande treinador que o Bahia trouxe. Fez um excelente trabalho no Del Valle, trabalhou com garotos ali da Europa, o João Félix e tal, citaram vários garotos ali do Sub-23 que estavam brilhando na Europa, porque ele trabalhou no Benfica B e tal. Olha aí que grande treinador que é. E muitos aí endeusando Renato Paiva sem nunca ter visto um único jogo de Renato Paiva na vida. Hoje Renato Paiva sai e toda a torcida, eu acho que é quase que unanimidade, pediram a saída dele há uns 2 meses aproximadamente. A galera já tá de saco cheio. Faz mais de um mês que na Fonte Nova tem um hashtag Fora Paiva, tem uma plaquinha lá, e aí ficou uma lição para você, torcedor do Bahia, para não endeusar tudo que o Grupo City faz, barra fez ou que vai fazer, e sim analisar com frieza e falar, pô, é uma aposta ali, pô, o cara só fez um bom trabalho no Del Valle, e só, porque de resto foram trabalhos fracos, no Leão e tal, em outros clubes sem nenhuma expressão no futebol mundial e nenhum grande clube comparado aí, sei lá, um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, para a gente balizar e cravar que ia ser um excelente, um excepcional treinador, como muitos aí falaram, que ele seria um excepcional treinador. Eu falei, gente, é aposta, calma aí, eu até trouxe a análise de José Novales, que, pô, não é isso tudo, não é o nome ideal e tal. Eu falei isso aqui lá atrás, né? Mas óbvio, eu não tinha análise também do treinador. Por isso que eu falei, é uma aposta de risco, porque ele nunca tinha feito nenhum grande trabalho aí na carreira em nenhum grande clube, a não ser o Independente Del Valle, que ficou ali como exceção, né, da regra, de um modo geral. E aí, meus amigos, eu lembro de uma coletiva de Renato Paiva, depois do Bahia perder, acho que faz uns 3 meses isso, 2 meses, sei lá, que ele falou o seguinte: quando eu achar que o meu trabalho não está sendo bom, quando eu achar que o meu trabalho não está sendo bem feito, quando eu achar que o meu trabalho não está agregando e que não vai ajudar o Bahia, eu peço para zarpar. E foi isso que aconteceu. Não foi o Bahia que demitiu o Renato Paiva, e sim, ele mesmo pediu para sair. Fim da linha aí, comunicado emitido na noite desta quarta-feira, o Sport Clube Bahia comunicou o pedido de demissão do técnico português Renato Paiva. Ao todo foram 51 jogos, com 20 triunfos, 15 empates e 16 derrotas. Aproveitamento de 49%, além de um título estadual em abril. Para o lugar de Renato Paiva, o esquadrão terá o comando técnico do treinador, terá o comando do treinador da equipe sub-20, Rogério Ferreira, até a chegada do novo comandante. É o seguinte, primeiro passa aí o retrospecto de Renato Paiva, a gente olha aí de um modo geral, e de fato ele tem um aproveitamento bem ruim, a tabela aí dos treinadores que estão em atividade no futebol brasileiro na Série A mostra claramente isso. Ele é o vice-lanterna ali dos 11 técnicos que ainda se mantêm ali empregados na Série A. Esse é o desempenho no ano por times da Série A e dos técnicos empregados. Abel Ferreira, Renato Gaúcho, São Paulo, Fernando Diniz, Juan, Pablo Voivoda, Eduardo Cudê, Dorival, Pedro Caixinha, Antônio Oliveira e Renato Paiva aparece ali com 48,98%, aproximadamente 49%, né, gente? O Bahia basicamente tomou um 6-0 histórico sob o comando técnico de Renato Paiva. Na Copa do Brasil caiu de forma digna, decente, ali para o Grêmio nas quartas de final. O Bahia acabou não ganhando de ninguém, porém não perdeu de ninguém. Pegou 4 jogos ali contra times de Série A, 2 contra o Santos, 2 contra o Grêmio, empatou os 4 jogos e foi eliminado nas penalidades. Antes disso, tinha vencido de times ali inqualificáveis de Série C e D, então nem conta muito como um grande trabalho na Copa do Brasil, mas foi um trabalho decente. No estadual, eletrocardiograma total, e esse é um ponto para sinalizar também. O Bahia, nesse momento, está aqui, ele tem o segundo pior desempenho em relação aos técnicos empregados da Série A, não é só culpa dele. Também é dele? Sim, mas não é só dele. É elenco, gente, é qualidade de grupo. O Bahia começou a ter um elenco mais recheado de fato agora. Agora em julho para agosto, para setembro. Porque se a gente pegar o Bahia, a montagem do elenco do Bahia, no início da temporada, em janeiro, fevereiro, março, abril, o elenco era horroroso, é muito ruim, velho. Era muito ruim, não é tanto que tomou 6-0 do Sport, né? O Sport em ótima fase, pegou o Bahia e pum, toma 6-0 aí pra tu abrir os olhos, porque o elenco era ruim, gente.
faltava mais grupo. Aí depois vai chegando o Cauli, se bem que Cauli também estava jogando ali e tal, mas ainda tinha acabado de chegar, né, basicamente. Aí começou a chegar ali mais peças de qualidade, de um modo geral, para incorporar mais o grupo e tal. Mas assim, tu tomou 6-0 de um time que tá na Série B, pô. Então já mostra claramente que tem muita coisa sendo errada, tá sendo feita de forma errada. Montagem do elenco e o trabalho do treinador. Porque assim, pô, irmão, tu tomando 1, 2, 3 e tu continua indo pra cima, abrindo ainda mais tua defesa, o jogo já tá estando perdido, tu podendo estancar a sangria até achar um gol ali aleatório e tal. Não, tu continua indo pra cima e aí tu toma 6. Eu achei uma maravilha, tá? Não vou ficar triste, não. E aí, nessa mesma Copa do Nordeste, que o Bahia tomou 6-0 do Sport, com o Renato Paiva no comando técnico, Renato Paiva cometeu um grande erro. O Bahia cometeu mais um fiasco na temporada, foi eliminado na fase de grupos daquela Copa do Nordeste, e Copa do Nordeste você joga contra times de série B, C e D. Pô, fiasco total. Grupo City gastando 30, 40, 50, 60 milhões de reais, só que Renato Paiva também teve parcela de culpa nisso aí. Por quê? No jogo contra o Altos do Piauí, ele poderia colocar os titulares naquele jogo, ter vencido o jogo e o Bahia venceria o jogo se colocasse os titulares, e o Bahia brigaria até a última rodada para se classificar. Para se classificar, e o Bahia se classificaria provavelmente para a próxima fase da Copa do Nordeste, e a partir dali a gente não sabe o que ia acontecer. Se o Bahia ia se classificar para a semifinal, para a final, ser campeão, sei lá. Eu só sei que Renato Paiva teve culpa por colocar o time todinho reserva. Time todinho reserva contra o Altos do Piauí. E aí é óbvio que mais uma vez entra no mérito do elenco. Mesmo você colocando os reservas contra o Altos do Piauí, mesmo você tendo Renato Paiva no comando técnico, irmão, se o grupo tem qualidade, o grupo vence o jogo. E não venceu. Empatou contra a fraquíssima equipe do Alto do Piauí. E quase que perdi ainda. Quarto Salles titular, perdendo gol atrás de gol, é horroroso. Né? A tua Quarto Salles já saiu do Bahia aí. Então, assim, é um conjunto, gente. Não é só Renato Paiva. É a qualidade de grupo de jogadores também. Aí, beleza. Agora a gente vai entrar no mérito da Série A, né? Fiasco na Copa do Nordeste, no estadual foi campeão baiano. E aí a gente pega na Copa do Brasil, fez uma Copa do Brasil decente. Já na Série a gente vem para um trabalho ruim, de um modo geral. E não é só culpa de Renato Paiva. Também é dele? Sim, mas não é só dele. O grupo aí, o Bahia tem 22 pontos em 22 rodadas. Basicamente é um ponto por jogo, né, que o Bahia soma. Aproveitamento de 33%. E o Bahia que vai brigar para não cair até as últimas rodadas. Por quê? Porque o grupo de jogadores não é muito qualificado. E Renato Paiva faz um trabalho bem ruim. O Bahia se reforçou um pouco mais aí na janela e tal, mostrou alguns espasmos de bons jogos de fato, teve o jogo do Bragantino do 4-0, o jogo do América Mineiro de 3-1, teve alguns bons jogos ali de modo geral, mas faltou um pouco mais de qualidade para o grupo. Mas mesmo faltando um pouco mais de qualidade, o Bahia poderia estar ali com uns 4 ou 5 pontos a mais se Renato Paiva fosse um treinador melhor. Agora, até porque esses 22 pontos que o Bahia tem aí, para mim são super estimados, viu? Eu bato muito nessa tecla aqui no canal. Eu não tenho problema nenhum em falar a realidade. O Bahia ele tem 22 pontos, mas poderia ter, ó, tranquilamente, o Bahia tem muitos pontos conquistados na sorte, tá? Porque Marcos Felipe tava no dia de, sei lá, Rogério Ceni no tempo, no auge de Rogério Ceni, Manuel Neuer, Tafarel, irmão, Van der Sar. Irmão, se não fosse Marcos Felipe, o Bahia teria ali uns 17 pontos, como tem o Vasco hoje. O Bahia tem pontos conquistados na aleatoriedade, no bambo, na sorte mesmo, e essa é que é a realidade. Então, assim, o trabalho de Renato Paiva, de modo geral, é fraco e foi abaixo do que a torcida esperava, bem abaixo aí de modo geral. E é aquilo, né, gente? Para o Bahia agora, analisando agora, pegando outro contexto, né, Renato Paiva saiu, agora é missão aí de Cadu Santoro e tal, o pessoal aí do Grupo City contratar um treinador mais qualificado. E aí, Renato Paiva não conheceu muito o futebol brasileiro, passou a conhecer mais agora treinando o Bahia e acabou não fazendo um bom trabalho. Né? Um bom trabalho não foi. Não foi um brilhante trabalho como ele esperava. Fato é o seguinte, o Bahia vai ter 8 dias ainda para o jogo contra o Coritiba. Então, tem tempo do Bahia contratar um novo técnico e esse novo técnico aí conseguir fazer um trabalho melhor e o time já começar a reagir de forma mais enfática aí nos próximos jogos. Depois desse dia 14, dia 18 tem o jogo contra o Santos. E aí vai ter a parada da data FIFA. E aí o Bahia vai ter mais ou menos umas 2 semanas ali de descanso para o técnico trabalhar, de treinamento, 2 semanas de treinamento. Então,
acaba sendo bom, entre aspas, a saída logo agora, porque vai ter um tempo ali interessante para o técnico chegar e trabalhar a equipe, óbvio que com muita turbulência, óbvio que com muita pressão, porque beleza, chegou agora, você tem que dar tempo ao tempo, dar tempo ao treinador e tal, legal, bacana, mas ao mesmo tempo os resultados que tem que começar a acontecer o mais rápido possível, porque a Série A não é para amadores, né? E o que o Grupo City fez na montagem do elenco de um modo geral foi um trabalho bem ruim, viu, gente? Bem ruim, que veio a melhorar agora nessa janela com o Gilberto ali e tal, com o Camilo Cândido e tal, com o Ratão, veio melhorar um pouquinho, mas faltou contratar um centroavante de mais qualidade. E aí aguardar. Demitiram o Renato Paiva, a torcida não suportava mais ele não tinha muito clima mais para continuar. Aliás, demitiram não, né? Ele pediu para sair. E aí aguardar o que é que o Bahia vai trazer agora como novo treinador. Será que vai ser mais um gringo, mais um estrangeiro? Algum que habla? Algum que fala português de Portugal? Ou um brasileiro? O Rogério Ceni da vida tá aí no mercado, tem Lisca, tem Gutinho, tem Guto Ferreira no mercado, quem quiser tá aí também à disposição. Bom, gente, aguardar. Tamo junto. Deixa o like aí, comenta o que é que vocês acharam aí, se vocês gostaram ou não da pedida de Renato Paiva para aqui, ó, pegar suas malinhas e sair da Bahia rumo, acho que para Portugal, né? Acho que ele volta aí para Portugal. E para nunca mais treinar o Bahia, provavelmente, né? Tamo junto, gente. Abraço aí para todo mundo. Valeu.